Esse vídeo vai te deixar viciado em estudar, mas tem que assistir até o final. Eu sempre fui um aluno mediano na escola, nunca reprovei nem nada, mas era longe de ser nerd. Acontece que depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei a estudar para concursos públicos e eu tinha muito mais tempo livre, então eu procrastinava muito, tanto que nessa época que eu aprendi a tocar violão. Foi aí que eu vi que eu tinha que começar a aprender a estudar por conta própria, então eu acabei pesquisando várias formas de como aprender a estudar. Eu achei várias técnicas que me deixaram viciado em estudar, a ponto de passar em vários concursos públicos, aprender diversas línguas estrangeiras, e hoje eu vou compartilhar elas com vocês. A primeira técnica é ter um propósito. E eu sei, isso não é uma técnica, é muito mais profundo do que isso, por isso que é importante. Estudar faz bem e seria ótimo se a gente estudasse só por estudar, mas a gente sabe que a gente não funciona assim, né? No livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, ele conta como ele sobreviveu ao campo de concentração e também conta a resposta psicológica dos outros prisioneiros àqueles horrores daquele lugar. E uma das coisas que ele percebeu que ajudava as pessoas a sobreviverem, a passar por aquelas dificuldades, era ter a esperança no futuro, ter uma visão de futuro. Então sua orientação para o futuro pode ser passar no concurso público para ter uma condição financeira melhor, ou aprender uma língua estrangeira para conseguir ter uma experiência legal no exterior, ou mesmo estudar para acumular conhecimento e se tornar uma pessoa interessante. A questão aqui é que ter um propósito é uma das etapas mais importantes, então escreve aí nos comentários qual que é o seu propósito, por que você quer ficar viciado em estudar. O segundo passo é começar. E pode ser a coisa mais simples do mundo, mas eu e a sua procrastinação podemos provar o contrário. Quantas vezes você não procrastinou um estudo pelo dia inteiro para começar a fazer no final do dia e ver que nem era tão sofrido assim? Tá, eu sei que às vezes é sofrido mesmo. Isso acontece porque nosso cérebro, ele adora uma inércia. Ele evoluiu para sobreviver, ele não evoluiu para prosperar. E por isso uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é economizar energia, é continuar na inércia. Por isso que começar geralmente é uma das partes mais difíceis, mas a gente tem que se lembrar que geralmente as ondas quebram no início da praia. Depois que você passa delas, fica mais fácil de nadar. Então, para te ajudar a começar nessa inércia positiva, eu vou te falar duas técnicas principais que você pode aplicar, que são o GTD, do inglês Getting Things Done, e a técnica Pomodoro. O GTD pode ser organizado da seguinte forma: capturar, esclarecer, organizar e engajar. A parte da captura é separar todo o material que você precisa para estudar, os livros, os cursos, anotar as datas das provas, dos trabalhos, tudo. Essa é a parte da captura. E também anotar todas as dúvidas quando elas surgirem, para aquilo não ficar ocupando a sua cabeça. A parte de esclarecer é analisar todos os itens capturados e ver se eles precisam de atenção naquele momento ou não. E também, se um item for muito grande, você pode dividi-lo em várias partes pequenas, para ficar mais fácil de agir naquele item. É importante lembrar que quanto menor a tarefa, mais fácil de ser realizada. Então, quando você diminui essa resistência, fica mais fácil de estudar. Organizar significa atribuir a prioridade que cada atividade daquela tem. Então, você vai decidir qual que é a prioridade de cada matéria, de cada material de estudo nessa fase. E engajar significa escolher as tarefas com base no seu contexto atual. Quais ferramentas você tem disponível, quanto tempo você tem, qual é a sua disponibilidade. E claro, lembrando sempre de focar em apenas uma tarefa por vez. Já a técnica Pomodoro, essa é muito conhecida, ela consiste basicamente em focar em uma tarefa por 25 minutos e descansar por 5 minutos. Aqui a lógica é sempre 1/5 do foco para descanso. Então, se você focou por 25 minutos, você descansa 5. Se você focou por 50 minutos, você descansa 10 e por aí vai. Depois da quarta sessão de foco, você tem um descanso maior. Então, se você estiver fazendo 25 minutos de foco, 5 de descanso, você vai ter 20 minutos de descanso depois da quarta sessão. E já que estamos falando de descanso, vamos para o próximo item, que é descanso e recompensa. Eu fazia muito isso, então vou te dar a dica logo agora. Se você estiver usando os descansos da técnica Pomodoro para, nesses 5 minutos, olhar TikTok, Instagram, jogar algum joguinho, você muito provavelmente não vai conseguir voltar para sua sessão de estudo e terminar da forma como tem que ser. Isso porque, por mais que essas atividades sejam prazerosas, e elas não têm a função de descansar o seu cérebro. Existem medidas de atividade elétrica no nosso cérebro que estão associadas a diferentes estados de consciência. E elas são divididas em 3 ondas, que são ondas alfa, beta e teta. De uma forma geral, até para não ficar muito técnico aqui, as ondas alfa são relacionadas a um estado de relaxamento. As ondas beta são relacionadas a um estado de alerta e as ondas teta são relacionadas a um sono. Então, no intervalo da sua sessão de estudo, quando você olha o Instagram, o TikTok, o YouTube ou joga algum joguinho, o seu cérebro ele não está descansando propriamente, porque ele está realizando uma atividade das ondas beta, ou seja, ele está em estado de alerta. Então, se você não descansa o necessário depois de uma sessão de foco, muito provavelmente você vai ficar muito cansado e não vai conseguir terminar essa sessão de estudo. Tá, mas o que ajuda a descansar nessa atividade de relaxamento?
uma caminhada que ajuda a oxigenar o seu cérebro, tomar água e a simplesmente abraçar o tédio, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Mas qual o sentido da vida se não houver uma recompensa por tudo isso? E de fato, é importante você recompensar o seu cérebro depois de uma sessão de estudo, porque assim você vai acabar enganando ele a querer realizar aquela tarefa mais e mais vezes. Afinal, ele sabe que ele vai receber uma recompensa depois disso. A recompensa pode ser um jogo, pode ser rede social, pode ser essas coisas? Claro que pode. Se você achar inevitável jogos, redes sociais e tudo mais, a recompensa pode ser isso. Eu só indico que você faça no último intervalo longo da sua sessão de estudo, porque senão vai colocar tudo a perder. Mas eu geralmente escolho outras recompensas. Eu tenho um critério de recompensas que são um pouco melhores do que outras, então no meu intervalo longo, geralmente o que eu faço é ligar para um amigo, colocar o papo em dia, mas você escolhe qual recompensa vai ser melhor para você e qual vai ser mais efetiva no seu caso. O vício. Você deve estar se perguntando nesse momento, como é que essas coisas vão me deixar viciado em estudar? O vício, ele é uma junção de fatores, tais como ambiente, hábitos e descargas químicas no cérebro. Então, se você mantiver esse hábito de 3 a 6 meses, você vai entrar naquela inércia positiva. Juntando isso com um ambiente propício para o estudo e com as descargas de dopamina geradas pelo prazer de ter terminado uma sessão de estudo, eu te garanto que as chances de você ficar viciado são bastante grandes. Mas me diz aí nos comentários se você já usou alguma dessas técnicas ou me diz aí se você tem outras técnicas para dar como sugestão. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!